Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial vou mostrar uma forma simples e prática de calcular o capacitor de partida de um motor monofásico. Vamos lá? Os motores com tensão dupla, a bobina principal é composta por dois enrolamentos. Para a tensão menor, os enrolamentos da bobina principal são ligados em paralelo, e a bobina auxiliar com o capacitor de partida é ligada em paralelo com a alimentação. Então, cada bobina é projetada para a menor tensão da alimentação do motor. Para a tensão maior, os enrolamentos da bobina principal são colocados em série, e a bobina auxiliar é ligada em paralelo com um dos enrolamentos. Assim, o enrolamento da bobina principal funcionarão como um divisor de tensão, como um autotransformador. Note que mesmo alterando as tensões de trabalho, a tensão na bobina de partida continua a mesma. Então, para aqueles motores com duas tensões, calcule o capacitor de partida sempre para a menor tensão de trabalho indicado na placa. A teoria para o cálculo do capacitor é simples. A reatância do capacitor deverá ser igual à reatância da bobina auxiliar à bobina de partida. No modelo para a menor tensão, a impedância da bobina de partida é igual ao paralelo da bobina principal. Aqui é melhor considerar a bobina principal na menor tensão, como uma só. Se você considerar a impedância da bobina principal na menor tensão, então você saberá a impedância da bobina de partida. Lembre-se, todo o cálculo deverá ser feito considerando os dados na menor tensão de trabalho. A impedância principal pode ser avaliada a partir da impedância no motor rodando a plena carga. Basta dividir a tensão nominal pela corrente nominal. Elas constam na placa de identificação, ou você pode medir. O valor do capacitor pode ser determinado a partir da impedância da bobina de partida, que é igual à impedância da bobina principal. Você pode até tirar o valor do capacitor considerando que a impedância do capacitor, a reatância capacitiva, é igual à impedância principal. Esse é um método bastante usado, mas o valor não vai ficar tão bom quanto o método que eu vou sugerir. O valor do capacitor fica um pouco mais preciso se você usar o triângulo das impedâncias, partindo que você conhece a impedância principal. Então tem que determinar a reatância. Essa será usada para determinar o capacitor. A reatância é um pouco menor do que a impedância principal. O segredo é o fator de potência. Na partida, o fator de potência média é de 0,57. Isso indica que o ângulo φ é de 55,2 graus. A reatância nesse caso é igual ao seno desse ângulo. Isso dá 0,82. Então, para o cálculo do capacitor, você deverá usar a reatância igual a 82% da impedância principal. Nesse caso, você chegará a resultados mais próximos do ideal. Como a reatância é igual a 1 sobre 2πf vezes a capacitância, é possível isolar a capacitância. Essa será a equação para determinar a capacitância do capacitor de partida. Se você quiser a resposta em microfarad, ajuste a equação multiplicando por 1 milhão. Se o motor estiver trabalhando na frequência de 60 Hz, 2πf pode ser substituído por 377. Então, para determinar o capacitor de partida é só seguir esses três passos. Primeiro, determine a impedância principal dividindo a tensão de trabalho pela corrente de trabalho, usando a menor tensão de trabalho. Segundo, determine a reatância multiplicando a impedância principal por 0,82. Terceiro, determine o valor do capacitor de partida usando a equação do capacitor. Note que essa equação é para a frequência de 60 Hz. Para outra frequência, tem que ajustar a equação. Como exemplo, vou mostrar o cálculo para esse motor, que tem na placa os valores do capacitor de partida. Eu vou calcular para a tensão de 127 volts. Vou calcular o valor do capacitor usando as equações vistas há pouco e depois verificar na placa se funcionou. A tensão de trabalho é 127 volts. A corrente de trabalho é 11,8 A. Agora é só calcular. A impedância principal é 127 volts dividido por 11,8, isso dá 10,7 ohm. A reatância é igual a 82% da impedância principal, isso dá 8,8 ohm. A capacitância pode ser determinada pela equação da figura. Substituindo os valores e calculando, a capacitância é igual a 299 microfarads. Veja que está bem dentro dos valores indicados na placa de identificação, que diz que o valor do capacitor de partida pode variar de 270 microfarads a 324 microfarads. Se o motor tiver a placa, você poderá conferir o valor. Se não tiver, é só ir na confiança do método. Se calculasse o capacitor considerando direto a impedância principal, o valor ficaria em 246 microfarads, um pouco abaixo, mas ainda funcionaria.
Veja esse outro exemplo. Nesse caso, a menor tensão na placa é de 127 volts, corrente de trabalho 26 amperes. Note que tem a tensão de 110 volts. Se tiver na placa essa tensão e a corrente, você poderá usar esses valores para calcular. Mas no Brasil é melhor usar a menor tensão de trabalho, aquela da rede brasileira. Nesse caso, a impedância principal é 4,9 ohm, a reatância é igual a 4,2 ohm, a capacitância é igual a 627 microfarad, dentro do marcado na placa, que é de 540 microfarad a 648 microfarad. Se você tivesse calculado o capacitor pela impedância principal, então o valor ficaria em 543 microfarads, que também está dentro. O método de usar a reatância é um pouco mais preciso. Feito, não tem segredo, qualquer criança brinca e se diverte. Você viu nesse tutorial uma forma bem simples de calcular o capacitor de partida do motor monofásico, mas não esqueça de usar os dados para menor tensão de trabalho. E bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!